Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Quizards. Hoje, o nosso papo é sobre um assunto que está no dia a dia de quase todo mundo: as nossas cidades. Sabe, elas são lugares cheios de energia, de oportunidade, mas que também enfrentam desafios enormes. Bora entender juntos quais são os problemas que aparecem quando uma cidade cresce de qualquer jeito, sem organização. Então, vamos mergulhar nisso. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa: o que acontece quando uma cidade simplesmente explode de tamanho, sem ter um plano, sem ter regra nenhuma? Imagina tentar montar um quebra-cabeça gigante sem ter a imagem da caixa para se guiar. O resultado pode ser bem caótico, né? E é exatamente isso que a gente vai investigar. Para a gente entender os problemas, a gente precisa primeiro achar a origem deles. E o mais interessante é que muitos desses desafios das cidades, que parecem coisas separadas, tipo trânsito, poluição, moradia ruim, na verdade, eles têm uma raiz em comum. Vamos descobrir qual é. E tá aqui a nossa palavra-chave: planejamento urbano. Pensa nele como se fosse um manual de instruções de uma cidade. É ele que define onde devem ficar as casas, as indústrias, os parques, como as ruas vão se conectar e como garantir que os serviços mais básicos, tipo água e esgoto, cheguem para todo mundo. É o que transforma um amontoado de prédios e casas num lugar bom para se viver. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o crescimento ordenado, aquele que é guiado pelo planejamento. O resultado? Bairros com boa infraestrutura, transporte público que funciona e áreas verdes. Agora, do outro lado, o crescimento desordenado, que é o que acontece quando não existe um plano. Aí é o caos, gente morando em área de risco, falta de serviço básico e uma dificuldade imensa para ir de um lugar para o outro. Agora que a gente já entendeu a importância de ter um plano, vamos ver como a falta dele afeta a nossa rotina. Porque olha, esses não são problemas distantes, não. Eles impactam a vida de milhões de pessoas todos os santos dias. E o primeiro grande impacto a gente sente na hora de se locomover. Quem é que nunca ficou horas parado no trânsito, né? Quando uma cidade cresce sem um plano de transporte, ir de um ponto ao outro vira um desafio diário. As ruas não foram pensadas para tantos carros e o transporte público muitas vezes simplesmente não dá conta de tanta gente. E aí vira um efeito dominó, sabe? A dificuldade de se deslocar faz com que mais gente pegue o carro, o que só piora o trânsito. O resultado? Horas e horas perdidas, o que afeta não só a produtividade no trabalho ou na escola, mas a saúde mental também. E claro, tudo isso joga lá para cima a poluição do ar que todo mundo respira. Outro ponto super crítico é a infraestrutura básica. Em muitas áreas que cresceram sem nenhum planejamento, principalmente das periferias, faltam serviços que deveriam ser essenciais. A gente está falando de coisas como rede de esgoto, coleta de lixo e acesso à água tratada. E a falta desses serviços é uma coisa muito grave. Isso cria riscos sérios para a saúde pública, com doenças se espalhando mais facilmente. Também causa uma degradação ambiental gigantesca, com esgoto sendo jogado direto nos rios. E, infelizmente, quem mais sofre com essa situação são sempre as populações mais pobres. E essa frase, olha, ela resume tudo perfeitamente. Todos esses problemas do dia a dia, quando a gente soma, levam a uma única e grande consequência: a qualidade de vida vai lá para baixo. Viver num lugar com trânsito caótico, sem saneamento e com poluição o tempo todo é muito mais estressante, é menos saudável. No fim, planejar uma cidade é planejar o bem-estar das pessoas. Mas o impacto não para por aí, não para nas pessoas. A falta de planejamento urbano também coloca o nosso meio ambiente numa situação de muito risco. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. Esse esquema ilustra o processo direitinho. Olha só, tudo começa com a retirada da vegetação para construir casas, prédios. Depois, o solo que antes absorvia a água da chuva como uma esponja é coberto por asfalto e concreto, ou seja, ele fica impermeabilizado. E o resultado? A água não tem para onde escoar e aí vem as enchentes terríveis e, em áreas de morro, os perigosos deslizamentos de terra. E os problemas ambientais só vão se acumulando. A qualidade do ar, como a gente já viu, fica péssima. Os rios e córregos acabam contaminados com esgoto e lixo. E para completar o cenário, a gente perde cada vez mais os espaços verdes, como parques e praças, que são fundamentais para a saúde física e mental de todo mundo. Ufa! A gente viu um monte de conceitos importantes até agora, né? Que tal testar o que foi aprendido para fixar bem essas ideias? Chegou a hora do nosso quiz! Se preparem aí, hein? Vamos lá. Primeira pergunta. O que a falta de saneamento básico pode causar nas cidades, hein? Pensem aí. Vou dar 5 segundinhos.
E a resposta certa é riscos à saúde pública e degradação ambiental. Exatamente. A falta de tratamento de esgoto pode espalhar doenças e poluir nossos rios. Mandaram bem. Segunda pergunta, agora com foco no meio ambiente. A retirada da vegetação e a impermeabilização do solo podem levar a quais problemas? Mais 5 segundos pensando. Resposta na tela: enchentes e deslizamentos de encostas. Perfeito. Quando a água da chuva não consegue ser absorvida pelo solo, ela se acumula e pode causar esses desastres todos. E a última pergunta do nosso quiz, talvez a mais importante de todas. Qual é a principal consequência da falta de planejamento urbano na vida das pessoas? Valendo! E a resposta é o comprometimento da qualidade de vida. Isso mesmo. No fim das contas, todos os problemas que a gente viu hoje se somam e diminuem o bem-estar de quem vive na cidade. Excelente! Muito bem, agora a gente quer convidar todo mundo a conectar o que a gente conversou aqui com a realidade de cada um. A visão de quem está assistindo é o que mais enriquece essa discussão. Então, a nossa pergunta final é essa. De todos esses problemas urbanos que a gente falou, qual é o que mais se percebe por aí, na cidade ou no bairro de quem nos acompanha? É o trânsito? A falta de saneamento? A poluição? A falta de áreas verdes? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente essa percepção. Nós queremos muito saber. E por hoje é isso, pessoal. A gente espera que essa análise tenha ajudado a entender um pouco melhor os desafios das nossas cidades. Se esse conteúdo foi útil, não se esqueçam de seguir o canal Quizards, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.